E aí, pessoal, o segundo capítulo, então, aqui do meu SAS Minha Vida. Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos que estão comentando, compartilhando, que fizeram, que reagiram ao vídeo. Inclusive, mandar um abraço aí pro grande Fiasco, que fez um react bem massa aqui do primeiro vídeo. É uma pessoa que eu acabei conhecendo, gente boa demais, a gente troca algumas informações. E, Fiasco, quando tu chegar no Brasil, não esquece de me passar ali no Zap a tua caixa postal, que eu vou te mandar uma camisa. Eu faço questão de mandar uma camisa do Internacional assinada ali pelo meu pai para ti, tá bom? Meus sinceros agradecimentos, tá? E agora pro segundo episódio aqui do meu SAS Minha Vida, eu quero contar para vocês sobre investidor anjo. No primeiro capítulo, eu comentei que a criação do aplicativo foi em 2013. Sim, foi em 2013. Porém, isso tudo aqui que eu comentei não aconteceu da noite para o dia, né? E não foi só 2013, porque o meu pensamento dessa solução ele já partiu em 2012, ou seja, foram quase um ano desenvolvendo essa solução. Então eu costumo dizer que de 2012 a 2013 eu não tinha vida pessoal. Por quê? Eu já estava empregado na época, então das 8 às 6 da tarde eu trabalhava para a empresa. Das 7 às 22 da noite eu dava aula na universidade aqui da cidade, então eu entrei nesse intervalo também. E das 10h30 até onde o meu corpo aguentasse, eu ficava codificando este projeto. Então, diversas vezes virei madrugada codificando para que isso pudesse ser feito, né? E sim, tá, pessoal, eu tive um investidor anjo. E como é que eu descobri e conheci esse investidor anjo? Foi através do meu antigo chefe, do meu primeiro chefe, que ele tinha um contato e a gente começou a trocar uma ideia bem legal. Eu não vou citar nomes aqui por questões contratuais, eu não posso expor nada, tá? Então posso ser processado, então não vou falar sobre nome de ninguém, beleza? Então aqui, ó, o investidor anjo, ele era um jogador de pôquer profissional, que no ano de 2011, que foi o ano que antecedeu 2012 da ideia, ele ganhou praticamente quase todos os torneios importantes do PokerStars. E ele entrou, depois de eu apresentar a ideia, com um valor de 90 mil reais, que para a época era muito bom. Eu não tinha nada, então ele apostou com 90 mil reais. Mas antes disso, antes de ele fazer essa aposta, ele me contou que existia um gap muito grande no jeito dos torneios da PokerStars. Existia uma ferramenta, só para detalhar aqui, que você pagava em dólar e essa ferramenta ela meio que ficava escutando as mesas do PokerStars para dar dados estatísticos ao jogador que utilizava. Ela não era considerada uma ferramenta hack porque tu não via as cartas, porém ela te dava análises. E isso era muito custoso em dólar para ele. Então, numa troca de conversa, antes de eu contar tudo isso, tudo a minha ideia, ele falou, cara, tu que é desenvolvedor, já desenvolve aí há 11 anos praticamente, tu não consegue fazer uma ferramenta dessa para mim? Foi então que eu meio que dei uma estudada e vi que era possível e eu criei uma ferramenta chamada Poker Analytics. Eu não sei se escreve assim, tá? Se for olhar aqui no meu Google Drive, tá aqui, ó, Poker Analyst, eu chamei assim, e ela fazia o quê? Para quem não sabe, o PokerStars ele gera um arquivo e ele atualiza esse arquivo em relação à tua mesa atual, tua mesa corrente. E esse arquivo ele dá esses dados estatísticos, claro que de forma embaralhada ou do modelo deles. Então esse software que eu fiz, ele lia esse arquivo, interpretava e mostrava em tela quais eram as opções para ele. Então, por exemplo, eu analisava pré-flop, se os outros jogadores têm a tendência de foldar no pré-flop, ou então se eles apostavam muito alto no turn porque não tinham dinheiro, não tinham cartas afinal para estar disputando. Então o que eu fiz? Eu criei um softwarezinho que ele era cheio de hash map, provavelmente faria tudo diferente hoje. Então, ó, flop desistent, flop aumenta, flop iguala, flop passa, flop, enfim. Criei vários, ó, pré-flop, né, e flop,
Turn, River, enfim, aqui são as palavras reservadas do arquivo. Então ele lia o arquivo, criava uma thread, essa thread ficava vendo as atualizações desse arquivo e por fim eu fazia vários e vários dados estatísticos aqui, desmontava e analisava para jogar na tela para ele poder tomar uma decisão. Então eu fiz, ele usou, deu super bom, então a nossa parceria começou ali, tá? E depois eu apresentei um projeto para ele poder fazer este depósito de 90 mil reais. Então, eu fiz o seguinte, pessoal, ó, eu fiz o nome da época era PagCell, né? Eu fiz um plano de gerenciamento de projetos. E o que tinha aqui, né? Tinha prazos, custos, comunicação, análise de risco, enfim. Então, o nome da empresa seria Embratex. Aqui tem um detalhamento do escopo do produto. Eu vou passar rápido porque eu quero que esse vídeo não demore tanto. Não passe de 15 minutos, afinal, né? Objetivos, escopo preliminar, a estrutura analítica do projeto, então análise de viabilidade, desenvolvimento, testes. Criei um dicionário aqui para ele estudar, para ele analisar e fiz um cronograma, um gráfico de Gantt aqui que tinha todas as etapas. Então, a análise de viabilidade já estava 100% feita, eu fiz em março. Né? Então a parte de desenvolvimento seria o ano de 2012 inteiro, daí entraria a parte de TF e treinamento, piloto, certificação de segurança, tudo aqui. Embaixo os custos, se fosse abrir uma empresa com ele seria assim, nos primeiros 3 meses, nos próximos meses, quais seriam o papel de cada um, ele seria administrativo, eu tecnológico, as reuniões, tudo aqui, tudo direitinho, tá? Então eu apresentei isso aqui para ele, e ele gostou muito da ideia e ele aportou 90 mil reais. E desses 90 mil reais, eu comprei servidores, paguei uma funcionária, uma secretária, enfim, fiz o que tinha que ser feito, beleza? E daí, pessoal, deixa eu minimizar aqui, eu enviei um e-mail no dia 25 de junho de 2012, tá? Falando para ele, né, sobre todo esse escopo do projeto, mas não era nem esse e-mail que eu queria mostrar, deixa eu ver se eu tenho outro aqui, é esse aqui, ó, ponto de bala. Então, depois de tudo isso, cara, foram 1 ano desenvolvendo, então em 2013, às 10 horas, eu mandei esse e-mail aqui, eu suprimi o nome, tá? Então eu mandei assim, ó, bom dia, senhores, estamos com o sistema PagCell a ponto de bala, fazendo suas primeiras transações de teste com sucesso e sem problema. Tenho observado o mercado onde a nossa tecnologia se envolve em alguns concorrentes fortes, Oi, Bradesco, TIM, Banco do Brasil, estão preparados para lançarem seus produtos ainda neste mês ou mês que vem. Precisamos urgente de um modem funcional de produção, que daí eu queria comprar algo mais específico, e uma máquina servidor para instalação do PagCell. Então, enfim, falei, e daí eu botei, ó, outro fator importante. É uma jogada que fará nós ganharmos muito dinheiro e sem precisar de vendedores, apenas compradores. Eu chamei de PagCell Recarga. Uma função no aplicativo que o comprador poderá recarregar seu celular com apenas um SMS, sem precisar ir até a banca de jornal ou ligar para a operadora ou ir até o local onde a mesa se encontra. Este também é um ponto fundamental para começarmos a explorar a sociedade e fazer com que baixem o aplicativo. A sociedade não era sociedade, era sociedade pessoas, né? E fazer com que baixem o aplicativo. Espero a compreensão de todos para ficarmos unidos e ir matando os coelhos com apenas uma cajadada. Nada a ver, né, mano? Então eu mandei esse e-mail aqui, tá? E eu vou explicar para vocês o que é esse módulo PagCell Recarga. O que acontece, pessoal? No início, estava muito difícil a gente conseguir cliente. Por quê? Porque a gente precisava ter apoio dos estabelecimentos comerciais. O que são estabelecimentos comerciais? Por exemplo, a Centauro, digamos aqui, Centauro. A Centauro, ela precisava se afiliar à PagCell, a nossa empresa, né? A PagCell, para ofertar o nosso... Centauro, escrevi errado. Centauro. Para poder ofertar os nossos produtos, né? Então, a pessoa que vai lá na Centauro, né, e quer comprar, a Centauro iria falar, você quer pagar como? Com cartão de crédito, dinheiro ou usando o sistema do PagCell?
Só que quando a gente chegava para os estabelecimentos comerciais para fechar a parceria com eles, não dava certo. Por quê? Por conta que o nosso aplicativo não passava um perfil seguro para eles. Foi feito um aplicativo com base em nada de front-end, assim, porque eu sou back-end e eu achava perfumaria essas coisinhas de front-end. Então, todas as telas do aplicativo, eu desenvolvi todos os ícones no Paintbrush. Então, ele era, tipo, muito feio mesmo, e não passava credibilidade. Então, estava muito difícil a gente conseguir clientes. Foi então que uma certa noite eu pensei, cara, vamos lançar um módulo chamado PagCell Recarga. Por quê? Existia também um gap naquela época que a pessoa precisava ir até a TIM, ir até a Vivo ou ir na banca de revista comprar créditos para o celular. Então vamos aproveitar o boom que todo mundo baixa aplicativo e vamos lançar um PagCell Recarga, que a pessoa vai poder recarregar o seu celular via cartão de crédito sem sair de casa. Ela vai poder recarregar o dela e o da família dela, colocando o número que ela quer, o valor da recarga, escolher o operador e fazer essa operação. Também não existia. Foi então que a gente desenvolveu o PagCell Recarga. Só que tem um grande detalhe, né? A gente precisava ter contratos com a TIM, com a Vivo, com a Oi e qualquer outra operadora, né, da época, tá? E para isso a gente foi lá em São Paulo, a gente descobriu o contato perfeito aqui da TIM, o contato da Vivo, e a gente ficou em reuniões para tentar fechar uma parceria e apresentar o produto para eles. E a gente conseguiu fechar, e esse assunto vai ser para o próximo vídeo, tá? Foi bem interessante, bem legal como esse acordo foi feito. Porém, o nosso acordo, ele não foi tão bom assim. Por quê? A gente falava assim, ó, a TIM falou para nós assim, ó, beleza, vamos fechar um acordo e a cada 15 dias a gente vai mandar um boleto descontando o percentual de vocês para pagamento. Ou seja, de 15 em 15 dias a gente tinha que pagar a TIM, a gente tinha que pagar a Vivo e a gente tinha que pagar a Oi uma certa quantia. Só que, como a gente fazia isso via cartão de crédito, nós iríamos receber o valor do nosso percentual do crédito em D mais 30. Então, a gente recebia em 30 dias e a gente tinha que pagar um boleto a cada 15 dias. Quando a gente lançou o produto e a galera começou a usar o módulo de recarga, era bem tranquilo. Por quê? Porque a gente recebia boletos da TIM, por exemplo, de R$100. Depois a gente começou a receber boletos de R$500, até então estava tranquilo. Certo dia, a gente recebeu um boleto de R$1.500 para pagar. A gente chegou a 5 mil e depois a gente começou a receber boletos de R$30 mil para pagar. Isso significa o quê? Que a gente precisava ter um fluxo de caixa muito grande, porque ia sair a cada 15 dias esse valor, só que a gente só ia receber realmente o nosso ganho em D mais 30 das operadoras de cartão de crédito, que a gente já tinha o acordo na época, tá? Então, se não fosse o nosso querido investidor anjo para chegar e falar, eu banco esses boletos aqui, desses valores aqui, até a gente decolar, nada disso seria possível, tá? Então, chegou o boleto de 30 mil para pagar e ele ia lá e pagava em D mais 30, a gente reembolsava ele e guardava o valor para a empresa. Então, cara, foi muito... foi muito difícil, mas ao mesmo tempo o apoio do investidor anjo foi primordial para a gente conseguir trafegar. Entenderam qual que foi a jogada? Cada 15 dias a TIM mandava o nosso boleto e a gente só recebia da operadora de crédito em D mais 30. Tá? Então isso aqui quase quebrou o nosso sistema. Porém, a gente conseguiu uma gama absurda de clientes usando o módulo PagCell Recarga. E depois, para conseguir acordo com estabelecimentos comerciais, foi um pouco mais fácil, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Aqui nós tivemos um hack de um valor muito grande, que foi quase R$30 mil. A gente teve problemas e tudo isso eu vou detalhar no próximo vídeo para vocês, tá? Só um detalhe para finalizar, aqui está, né,
a notícia que a gente saiu na capa do jornal, na economia do Jornal da Manhã aqui no estado. Então, tá aqui, ó, na palma da mão, empresários da região desenvolvem ferramenta para pagamento de contas. Estou eu aqui com outros 2 parceiros meus, que inclusive um deles eu trabalho até hoje com eles, tá, na empresa, segurando os aplicativos, e a capa aqui falando tudo sobre qual que era o objetivo e qual que eram as ideias. Inclusive, o módulo de pagamento de contas nunca saiu do papel, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com dúvidas, deixe no comentário e o próximo vídeo vai ser sensacional. Valeu? Um forte abraço, deixe seu like e até o próximo. Fui!